Fala, seus fofos! Como é que vocês estão? Galerinha, estamos aqui de novo, mais uma vez, com hoje um convidado também colecionador, o cara que está há muito tempo no colecionismo, coleciona Mustang, manja muito, enfim, tenho a satisfação de conversar hoje com Aguinaldo Bastos, colecionador, entusiasta e tudo demais aí. Opa, obrigado pelo convite, né? Espero poder contribuir aí para o pessoal que está começando, que quer conhecer e entender um pouquinho de colecionismo e entender as nuances da coisa, né? Porque tem gente aí que entra no mundo do colecionismo e fica iludido. E tem gente que fica trouxa o resto da vida, né? Mas tem gente que percebe que a coisa funciona num modo adulto, né? Colecionismo, apesar de ser uma coisa de gente colecionar carrinho, é uma coisa séria, que você precisa entender que tem leis de mercado e uma série de coisas para você poder ter uma coleção decente. E os caras ficam aí, né, mal informados, acabam fazendo isso. Então, eu pautei com o Murilo que eu ia falar um pouco disso, né? Pois é. Porque eu acho que é Vamos falar de bastante interessante, coisa. né, para a gente poder ter essa coisa. E falar dos meus Mustangs, né? Eu tenho uma inspiração, um grande amigo meu, o Reno Rocco, que eu acho que é o grande mustangueiro mor, né, aqui no Brasil. E eu conheci o Reno, e o Reno me falou que ele colecionava Mustang e tal, e aí eu falei, bom, legal, vou focar no Mustang. E tô aí, tenho 2.300 Mustangs, então estamos tentando aí. Não chego nos pés do Reno, mas eu vou lá. Nada, que eu já vi um pedaço da sua coleção e tem bastante coisa lá. Eu sei que tem bastante coisa. Só deixa eu dar um recadinho aqui, Aguinaldo. Galerinha, eu queria falar pra vocês, como vocês sabem, esse episódio aqui, nós temos o apoio dos estúdios Diamond Cash. Os caras, enfim, se vocês querem o podcast de vocês, conversa lá com os caras. Lembra daquele cupomzinho lá, 50%? Fala com o Fake Du. Fala com o Fake Du e, enfim, tire o podcast de vocês aí, a ideia do papel. E também, como vocês já sabem, esse episódio também é um oferecimento da nossa excelentíssima MCM Colecionáveis. Entra lá no nosso Instagram, tem bastante coisa, Fórmula 1, escalas maiores, 1,64, 1,24, de tudo um pouco a gente tem lá. Então, Aguinaldo, eu quero saber de você, assim, desde quando você começou a colecionar? Como foi o início de tudo? O início de tudo é assim, quando era moleque, eu tive alguns Matchbox, principalmente, porque eu tenho 65 anos, então Hot Wheels não era o forte que tinha aqui no Brasil, era Matchbox que a gente tinha, e a gente tinha algumas coisas. Mas ficou perdido no mundo, né? Mas aí em 2008, 2009, eu um dia estava no Walmart e vi um Mini Cooper, aquele que a gente desmonta e fica uma gaiolinha. E eu vi, e eu falei, pô, eu gosto de Mini Cooper. Conheci um cara que estava restaurando um Mini Cooper. Falei, ele está restaurando um dele e eu vou comprar um para mim também, né? Sim. E aí comprei e tal. E nesse dia que eu estava lá andando no Walmart, eu conheci um cara chamado Gilberto, que até hoje é meu amigo no Facebook. E o Gilberto falou para ele, não, a gente coleciona, não sei o quê. Aí ele me falou do Tirante, já logo de cara, falou, tá vendo esses que tem essa faixinha verde aqui na época? Sim, ainda era com faixa verde do lado no blister, né? Então, a gente procura, tal, papá. E o Walmart tinha uma forte distribuição de Hot Wheels, né? E eu ia lá sempre procurar, eles faziam uma época, eles faziam uma piscina cheia de Hot Wheels, a gente ficava fuçando, pulava no meio, né? E entrava para procurar, tal. E aí eu comecei a comprar os Hot Rods, que eu gostava bastante, e comprei também bastante os clássicos americanos, que saem bastante na Hot Wheels, né? E foi o meu início de coleção. Logo comecei a perceber que era interessante, aí eu comecei a pesquisar na internet como ver as coisas, né? Aí descobri aquele site, era um fórum, chamava Mundo em Miniatura. Sim. O Mundo em Miniatura tinha o pessoal que colecionava 1,18, né? Que eram a elite do grupo, né? E eu entrei lá com 64. Mas eu entrei, foi assim, eu me cadastrei e eles tinham a primeira convenção deles, foi em São Caetano, que o Petenati organizou.
e a gente veio, eles vieram todos, fizeram exposição, e teve vendas também de miniaturas. E aí eu fiz a inscrição e fui. Eles iam fazer assim ia ser no fim de semana, ia ter o feriado, e eles iam fazer no sábado. Era sexta, sábado e domingo, né? Mas eles fizeram a convenção foi no sábado. E na sexta-feira eles fizeram a montagem. E eu não sei porquê, eu achei que era na sexta que era o negócio. E fui para lá. Quando cheguei lá, os caras estavam tudo começando a montar. Aí tem um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, que é o João Bosco, né? Ele coleciona Mini Cooper, ele tem uma grande coleção de Mini Cooper. E o João Bosco, ele estava ali organizando aquela correria, ele era da equipe do Mundo Miniatura. E aí eu cheguei, pô, mas me falaram que tinha encontro aqui hoje, que ia ter exposição. Aí eu falei assim, você não sabe ler não, seu analfabeto? Toma essa dura. Você não sabe ler não, seu analfabeto? É amanhã a porra da reunião. Aí eu falei, pô, legal. Mas aí eu tava lá, comecei a conversar, aí conheci os caras, né? Conheci o Paulão, que hoje é da Comércio lá do Rio de Janeiro, que é grande parceiro. Conheci o Paulo César, que colecionava, ele fazia muitas, ele colecionava um 18, e ele pegava os miniaturas, ele fazia, pegava a foto e mandava customizar as miniaturas de acordo com aquela foto do carro, tal, papá. Ele tinha uma coleção maravilhosa, ele estava expondo, o Paulão colecionava drag bus, tinha umas drag bus no 18, umas coisas maravilhosas. Que legal. E aí eu fui vendo, tinha outro, não lembro o nome do cara, o cara tinha uma coleção só de rally, só de peças de rally, e eles estavam montando, e eu fiquei ajudando a montar a mesa, tarará, e foi muito legal isso, porque eu acabei conhecendo o pessoal. Se eu tivesse ido no dia da exposição, eles estavam tudo atrás da mesa e não teria tido oportunidade de conviver com os caras. Aí eu descobri, né, o mundo do colecionismo, dos colecionadores. Foi muito legal. E aí eu comecei a colecionar. Aí, no dia que foi a exposição, eu conheci o Reno lá. E falando com o Reno, tarará, eu tinha comprado antes umas miniaturas do Guto Vig, que o Guto, ele montou na casa uma casa lá na Vila Mariana, num apartamento. Eu fui lá e comprei umas miniaturas dele e comecei a colecionar. Aí o Reno falou assim, não, eu coleciono Fordinha Panel e coleciono Mustang. Você até aí colecionava tudo? Eu catava tudo, né? Tudo. Mas assim, eu estava começando, tinha comprado uns Hot Wheels, umas coisas lá, e aí eu tinha comprado algumas coisas, comprei do Guto, eu fiz uma comprinha lá, comprei umas 10, 15 miniaturas e tal, e fiquei nisso. E comecei aquela coisa, né? Colecionar Hot Wheels, né? Então, aí quando eu fui, aí no dia da abertura do evento lá do Mundo Miniatura, o Nuno Racing, que estava lá também, é um cara assim que faz customização e tarará, e ele conversar, tal, ele falou, não, vem cá, eu vou te mostrar. Aí o Murilo da MG Minis estava lá, o Narigudo estava lá com um stand vendendo miniaturas, e eu comprei uma picape, umas coisas. Eu tenho até hoje um Jada Von Dutch, que eu fiz até de avatar no Mundo Miniatura, era a frente do Jada, era o meu avatar no Mundo Miniatura. E aí que eu descobri que existia outras coisas além de Hot Wheels, né? Entendi. Aí foi perigoso o negócio, que aí começa a morder. Aí virou a chavinha, né? Vira a chavinha, e realmente é uma coisa legal, né? Você descobre. E aí eu comecei a falar assim, não, eu quero coisa diferente. E aí sempre que eu ia, tal, tem uma coisa diferente, pai, fui comprando, e hoje eu tenho umas coisas assim muito legais. Eu tive um Mustang que eu comprei, o Reno mostrou para mim, de um Jay Leno, ele tem um Mustang que ele fez, uma miniatura do Mustang que ele fez do programa. E aí o Reno me mostrou num evento, eu vi o Mustang dele, aí eu pedi para a Sarainha, eu quero aquele Mustang do Jay Leno. E aí ele estava numa convenção lá nos Estados Unidos, achei o Mustang, você quer? Aí quero, traz aí. Então essas coisas, a gente vai indo, e é o que é legal de você ter essa relação com os vendedores, onde os caras te trazem coisas, porque se você ficar dependendo de ficar garimpando em loja, pensando que você virou colecionador, brigando na ReHap para ver se consegue achar miniatura, não tem jeito, né? Cara, assim, eu acho que a oferta de miniatura em loja, em ReHap,
em Americanas, em PB Kids, é baixo. O que chega pra gente aqui é baixo. Eu acho que não supre a necessidade de todo mundo. Não. Do colecionador que leva a sério, não. Né? E aí o cara ficar dependendo de ir na gôndola pra achar o que ele quer vai ser muito difícil. Não, e quando acha, né, o cara... Assim, tem cara que fala, não, eu acho na gôndola, eu deixo pros outros. Duvido que o cara acha Não deixa, dois não tirantes e deixa. deixa um. Não O cara deixa. acha uma nota de 50 conto, duas notas de 50 no chão, ele pega uma e deixa outra para alguém achar. No Faz Facebook eu vejo bastante gente reclamando lá, falando, pô, a máfia, a tão falada máfia do Hot Wheels, né? E aí eu vejo gente postando foto lá que fala, ó, achei isso aqui na gôndola, tô levando isso, tô deixando isso. Conversa, não deixa, cara. Não, até Não pode, deixa. pode É deixar, muito mas se difícil, deixar, Aguinaldo. eu O acho cara que chega lá agora que lançaram a Ferrari de novo aí, do jeito que a galera tá atrás da Ferrari, atrás da Mercedes. Não Você tem. chega, você tem 4, 5 na gôndola, você vai deixar? Não. Nem que for pra trazer e dar pros amigos, vender pros amigos, galerinha mais próxima. Sim, Mas não vai deixar. eu tenho muita miniatura que eu tenho na minha coleção que amigos acharam e falaram, ó, eu tenho aqui, você quer? E me venderam pelo preço de gôndola. Pois é. Entendeu? Você vai deixar lá? Não vai. Ah, o cara sabe que eu coleciono Mustang, achou o Mustang, pá, sabe, eu ganhei de presente o cabelo lá da Bahia, que a gente fina, o Zé Carlos Berenguer Castro, que é um grande amigo meu, achava a coisa lá, aí doutor, achei aqui para você e papapá, você quer? Sabe, então é uma coisa que a gente tem, essa relação que eu consegui conquistar no colecionismo, de coleção de amigos, porque eu tenho isso é legal. realmente um monte de amigos. Para mim, o colecionismo, além de você ter a sua coleção, tudo mais, papá, é a curtição de você ir lá no evento, encontrar, de trocar ideia, bater um papo, zoar com o cara, tal. É isso que é muito legal. Eu tenho realmente um ambiente gostoso no colecionismo. Sim. Eu sou um cara que tenho muitos amigos e gente assim que eu converso quase que todo dia. Mando mensagem, é coisa. Um cara assim muito chapa meu é o Trigo. Mando coisa pro Trigo, ele manda para mim, a gente conversa. O Tigrão, que vende miniaturas. E Tigrão também tem umas coisas que o Tigrão me conseguiu que falou, não, sabe, é coisa de irmão para irmão. Né? Mas é o cara que tem, que consegue, que vai, o Tigrão garimpa, ele vai em loja, ele vai, está sempre procurando. E aí você consegue as coisas que você precisa. E eu acho que é esse o grande lance, né? Eu tava conversando com a Mônica falou, pô, chama o Aguinaldo tem bastante história lá para contar, vai ser bem legal. Eu falei, vou chamar sim. Só deixa eu dar um recadinho aqui, Aguinaldo, senão eu vou esquecer. E eu não posso esquecer porque, cara, foi muito legal assim, ó. Eu queria mandar um abraço carinhoso pra Lorena e pra Isabela, são as filhas da dona Laide, e também tem... Se eu não tô enganado, me perdoa, mas acho que o Gustavo, o pequenininho. O pequenininho ainda não é muito ligado em colecionismo. Mas a Lorena e a Isabela, uma coleciona Mini Cooper e uma coleciona só Barbie. Cara, elas não perdem um episódio, me deram um abraço lá no evento de Jundiaí no sábado. Foi legal demais. Então, um abraço carinhoso pra vocês e vejo vocês no salão. Essa coisa de menina colecionando, quando eu comecei no colecionismo, minha filha caçula era pequenininha, novinha, tinha 9, 10 anos, 11, e eu levava ela ficava, eu era divorciado, e ela ficava comigo a cada 15 dias. E tinha evento, eu levava ela junto, né? Legal. E aí comecei a colecionar, fiz uma coleção de rosa, roxo e... Eu tô guardando miniatura rosa pra minha filha. Então, a gente pode negociar, porque ela não quer mais a coleção dela, tem uma coleção de coisa boa lá. E foi engraçado, porque a gente teve um evento que o Torres organizou no São Luís, que a gente fez uma exposição, ele levou um monte de gente para essa exposição, e eu levei a minha coleção de Mustangs e algumas coisas, que eu tinha muitas picapes e tal, e ela levou, fiz um trecho, uma mesa com a coleção dela de rosa e roxo. E ela ficou toda feliz, porque a mulherada vinha, olhava a coleção dela, foi bem gostoso isso. E as meninas têm, né? Você tem a Clarinha lá do Rio de Janeiro, que Sim, é uma graça de menina, que é uma coleção muito legal. E então eu lembro disso, né? Eu lembro quando teve aqui na PCD um evento que o Silvio e o Marcelo organizaram. Tinha a Mônica com a coleção dela de rosas lá, de um monte de coisa. Mas ela teve aqui, ela falou que ela não coleciona só rosa. Sim, mas ela coleciona mais coisa. Mas ela tem a coleção de rosa. Tem uma coleção de rosa. Foi a primeira coleção de rosa que eu vi, foi dela. Sim. Né? Então é uma coisa assim, eu acho que é legal essa coisa de
de você envolver mais pessoas. Então, quando a minha filha ia, ela gostava de ir no evento, porque ela via, opa, é um rosa aqui, ela comprava, né? Que legal. Sabe? Então, foi bem gostoso, assim, a gente participou bastante. Hoje, você só coleciona Mustang. Não, Coleciona eu tudo. continuo colecionando de tudo. Mas o Mas foco o meu maior é foco Mustang. é Mustang, né? Eu tenho uma quantidade maior. Assim, os carros que não são Mustang, Mini Cooper, se eu achar também eu compro. Tá. Né? Porque é um carro que eu gosto e tal. E tem os Hot Rods também, que os Hot Rods são realmente... Tem aqueles 100% da Hot Wheels, a parte Hot Road 100% são incríveis. Eu Legal, tem bastante. Tenho bastante deles. Tenho um display lá com várias assim, miniaturas de 100% e tal, umas coisas mais diferenciadas que estão realmente... E quantas miniaturas você tem na sua coleção hoje, mais ou menos? Eu perdi a conta, mas eu tô com... Você parou de contar com que número? Parei de contar. Na verdade, eu nunca consegui contar direito, né? Mas eu tenho em torno de umas 5 a 6 mil miniaturas. 5 a 6 mil miniaturas. Eu acho que atualmente tá Você me mostrou uma parte aqui no consultório. eu tenho na minha casa. Eu mudei de apartamento, eu tinha o meu corredor todinho com Expositor. expositores. E aí eu mudei para um outro apartamento e eu deixei tudo. Eu comprei uma cama box com balcão, com baú. E coloquei as coisas estão lá embaixo. Eu durmo em cima da minha coleção. E Para não correr o risco de da mulher vender. Porque na verdade eu quero colocar uns expositores mais uniformes, porque eu tinha vários tamanhos de tipos de dispositores. Eu falei, eu vou mudar, tal. Então eu tô assim, Padrãozinho. Para fazer um padrão, fazer uma coisa. Fala com o Nish lá da GoPDV. Uhum. Ele fez algo pra Mini GT House lá em acrílico, ficou bem legal. Cachorro. Inclusive, Nish, tô te esperando. Eu não vou te chamar de novo, não. Já mandei umas 79 mensagens aí, você tá me ignorando. Mentira, sacanagem. Ele tá enrolado com o salão, mas eu tô te esperando aqui. É isso aí. Mas eu acho, assim, gostoso é isso. Então as pessoas vão na minha casa, vêm. Eu tenho, na minha sala, eu tenho um armário. Eu mandei fazer num cara lá no fim do mundo, para lá de Interlagos. O cara fez para mim, pegou nichos, né? E ao invés de botar na parede, eu fiz um gaveteiro. Eu tenho 13 gavetas, né? Com nichos. E um gaveteiro, eu mandei fazer um armário e está na minha sala. Eu tinha na sala do outro apartamento também. Não sei se você lembra no último salão que o Murilo colocou um display que era que eu comprei do Marcelo. Ô, caramba. Estou ficando velho, cara, eu não lembro o nome do povo. Segue. Eu comprei, ele tinha loja lá na sua coisa da criança, Cidade da Criança, ele tinha uma loja. E ele tinha uns displays, que é aquele formato do display da Hot Wheels, aquele de óleo. Então ele tinha, e o Murilo botou lá. Eu comprei sumiu o nome. Chato, desculpa, depois eu vou lembrar seu nome ainda. Depois a gente lembra. E aí, eu comprei esse display e eu tinha na minha sala. Ele tem as prateleiras giratórias. Você viu de vidro, você viu lá no salão da iCast. Acho que vi. O Murilo colocou no salão. E esse display eu tinha na sala da minha casa. Então as pessoas iam lá em casa e era muito legal. Né? Era bem, assim, estimulava as pessoas a ver. Eu tenho uma coleção também, né? Você fala coleção de tudo. Eu tenho Matchbox da década de 50, 60. Eu tenho umas 90 a 100 miniaturas dessas miniaturas antigas, né? Da época que era o Imbrima, não? Não, antes de Imbrima. Antes de né? Imbrima. Coisa bem antiga, mas Lesney. O Pablo falou bastante aqui também de Matchbox. Tem algumas coisas dessa bastante lá. Então eu pegava com um cara lá do Rio Grande de Santa Catarina que traz muita coisa, ele faz leilão. Né? Aliás, leilão foi uma pena que acabaram os leilões do Mercado Livre. Que eu gostava de... Mas a gente tem leilão ainda tem agora leilão. de miniatura. Não, mas no Mercado Livre... Eu lembro, tinha bastante coisa. A Suzy, que é mulher do Luiz Vieira, que hoje faz leilão no Facebook. Né? Ela tinha, todo domingo, ela fechava o leilão. Então eu ia para casa dos meus pais que moravam em Itatiba e eu não voltava enquanto não terminava a hora do leilão dela, eu ficava dando lance nas miniaturas que eu queria. Comprei muita coisa. Quando a M2 saiu... Não tinha aqui no Brasil ainda, né? E essas M2 eles compravam a granel lá de um cara que vendia
Luzi, né? Ele trazia uma caixa de monte de Luzi e eu comprei muito M2 no início com eles. Não tinha nem no Brasil ainda, já colecionava M2, que são os clássicos americanos de M2 que eu tenho, né? E hoje, que miniatura que... A gente não é que falta, mas qual que é a próxima? Aquela que você tá atrás e ainda não tem. Eu tenho um Graal que eu fiz uma época, uma coleção de Mercury 49, e eu quero aquele Mercury dourado, que era um chase. E eu já botei lá que eu quero, papá. Bota no eBay, bota em tudo. Não você acha? não acha essa porra desse carro. É mesmo? É um carro que eu já procurei bastante, né? E eu tenho, assim, algumas coisas que eu comprei. Eu tenho uma que é um xodozão, né? Que é um Mustang First Shot da M2. A M2 lançava eram uns carros sem pintura, só no Zamac, Sim. que eles faziam de teste. Então, eles fizeram soltaram Mustang, soltaram Camaro, soltaram, se não me engano, Charger. E esse Mustang, o pessoal da Califórnia, o Bruno, ele vieram 3 de 32 peças. Né? Eram de 972 peças e tinham de 32 peças. E vieram para o Brasil 3. E aí o Bruno pegou e falou assim, não, eu vou leiloar 2. E eu entrei num leilão, né, do Facebook e ficamos lá. Pá. Aí aquela briga, não sei o quê, papá, na época um M2 custava R$60 e tal. Eu lembro que eu dei 180 e poucos reais, R$186 de lance. E aí tem o Heitor, um menino lá de Campinas, que também coleciona Mustang. Ele foi o segundo a dar o lance. Mas aí deu uma polêmica, porque o Tigrão também tinha dado o lance. E o lance do Tigrão era bem parecido com o lance do Heitor. Mas aí eu sei que no final o Tigrão acabou ficando sem, né? Ele recebeu umas outras coisas da M2, da Califórnia, mas ele não conseguiu porque o Bruno ficou com um para ele, né? Mas são 3 Mustangs, é um de 32 peças, e eu tenho essa peça... Essa é a mais rara que você tem? Eu acho que atualmente, em termos de produção, é a mais rara, porque eu tenho muita coisa que são bem raras, que são as miniaturas que são customizações, né? Eu tenho muita coisa que o Bonfa, eu encomendo para o Bonfa, ele fez alguns Mustangs para mim especiais. O Supreme fez um Mustang para mim muito legal. O Flávio Gonçalves também fez para mim uns Mustangs. E eu tenho uma série de Mustangs que o Júlio Design ele fez aqueles... A Ford doa para uma associação de aviação lá dos Estados Unidos. Eles têm um fundo que eles fazem para ajudar os antigos, os caras que têm problemas, mas rapaz, eles arrecadam, fazem um leilão, eles ganham um Mustang, esse Mustang é customizado com as cores de uma aeronave da Força Aérea Americana, e aí eles fazem o Mustang e eles fazem um leilão, esse Mustang alcança valores astronômicos lá, papá, e o Júlio fez reprodução. Eu tenho 3 peças que o Júlio fez para mim. São são bem raras. E customização acaba ficando bem raro porque o cara não replica, né? É difícil. Ele fez essas aí e não replicou. Né? E miniatura mais cara que você tem? Olha, eu não tenho essa coisa de cara. Não é uma Talvez coisa cara que você tenha o que você pagou mais. Que eu paguei mais, eu acho que foram alguns chases que eu comprei. Teve um com o Felipe, eu comprei dele um Mustang daquele do Bullet. O Bullet tem o Chase, o Green Machine verde, papá. Eu lembro que foi um Mustang na época eu paguei. Hoje vale muito mais do que eu paguei, né? Esse Mustang mesmo do First Shot, quando a gente comprou, o Heitor depois botou lá no post do Facebook, eu paguei R$186 e ele estava sendo vendido por $300 no eBay, né? Então, a gente comprou super barato, já valendo muito mais. Então, é assim, eu não tenho... E primeiro, eu não escondo quanto eu paguei a miniatura, né? Porque tem uns caras que... O cara fala pra mulher que pagou 10. Fala que pagou 10 e aí essa escolhe, né? Porque o cara... O problema é a mulher depois querer vender pelo preço que o cara falou que pagou, né? Quando o cara morre, aí a mulher vende pelo preço que pagou e perde dinheiro. Então tem que orientar a família como é que funciona, Pois né?
E eu acho que assim, então foram essas situações. Miniatura cara, acho que foi isso. Eu nunca quis. Quando é para pagar muito, muito, eu não tenho muita coragem, não. Eu falo, não, É mesmo? não vale a pena. Eu prefiro ter uma meia dúzia de miniaturas um pouco mais legaisinhas do que pagar uma bala numa miniatura que fala, não. Já que você falou do Filipão aí, galerinha, não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o gostinha e comenta aí embaixo aí quem que vocês querem, sente aqui e troca essa ideia com a gente. A opinião de vocês é importante pra gente. É isso. Você tem um limite, mais ou menos, de quanto que você está disposto a pagar na miniatura? Ah, não, acima disso aqui eu já não acho que é justo, eu já não pago. Por exemplo, eu tive uma fase que eu pegava e me dispunha a pagar em tirante algumas coisas. Mas eu acho assim, pelo padrão que você tem de acabamento e qualidade, só porque ele tem uma rodinha de um pneu de borracha, né? Eu acho que não compensa, porque é um Hot Wheels com uma pintura um pouquinho diferente, um pneu de borracha. Eu prefiro gastar numa mini GT, uma miniatura premium. Eu acho que tem umas coisas muito mais interessantes e com detalhes e tal. E como eu sou dentista, né? Eu gosto de detalhe, né? Eu É gosto isso, galerinha, também, ó. Se vocês estiverem com dor de dente aí, ó, procura o Aguinaldo, viu? Leva carrinho lá pra ele, vocês fazem um rolo lá. Eu já fiz umas permutas. É A Sarain já fez permuta comigo. A Sarain fez comigo. E também o... Putz, tô velho, lembro. Esqueci Eu também de novo. esqueço bastante coisa, cara. Esqueci o nome de alguém. Mas... e a gente faz isso, né? A gente vai... gosto de detalhe. Então você pega uma Mini que vem com um detalhe melhor, você um Hot Wheels, um Tirante não é. Um 100% já não. Você Já pega vem, já vem. o 100%, e infelizmente a Hot Wheels não abandonou essa linha, né? Porque tinha umas coisas muito legais. Eu tenho algumas Minis com detalhes assim fantásticos. Você já achou algum super na gôndola? Já. Já teve uma época que eu garimpava. Né? Uma vez, eu nunca me esqueço, eu fui no Walmart, tinha aquele Honda S2000, ele estava assim, na frente, pendurado aqui, assim. Eu cheguei, bati o olho nele e peguei, né? E aí guardei, e eu lembro que eu vendi uma vez, eu fui no evento da Mônica, que hoje eu acho que é o evento assim, que regular, é o evento que exato. bomba no Brasil, né? Sim. Ela tem realmente uma tradição. O evento do Jabaquara é bem legal. Do Jabaquara. E eu lembro que eu vendi na época, e eu vendi, achei que estava vendendo bem. Quando eu fui ver, os caras falaram, você é louco, você vendeu por 180 conto, isso vale 300. Pois é, cara. Né? Então, eu falei, desisto de ser vendedor de miniatura. Isso eu ia te perguntar. Você nunca comercializou nada? Você nunca vendeu? Eu cheguei a ficar umas vezes lá, eu dividi mesa com o Tigrão. Sim. E vendi, mas vendia pouco, não era aquela coisa. Mas você vendia para suprir a tua? Suprir a minha. Eu acabava gastando mais comprando do que eu achava lá no Jabaquara do que o que eu vendia. Então, colecionador, vendedor é meio complicado. Pois é difícil, cara, porque você tem acesso ali mais fácil, você acaba comprando mais do que você vende. Uhum. E hoje, a tua coleção, que você me mostrou aqui no consultório, você tem bastante coisa guardada. Dali você pensa em se desfazer de alguma coisa? Sim, eu tenho a intenção de fazer uma reciclagem, porque é assim, eu no começo, por impulso, eu comprei muita coisa. Eu percebi lá, tem bastante coisa. Você falou para mim, não, isso aqui é só a parte pequena. Uhum. Então, você por impulso acaba comprando muita coisa e tem coisas lá que não tem mais sentido. Eu, em 2010, eu fechei toda a série Hot Wheels, todas as miniaturas, todas as variações, os tirrantes, todas. Eu tenho a coleção completinha de Hot Wheels 2010. Entendeu? Fiz essa loucura, assim. Pá, né? Então, e tá lá, tá 15 anos guardado lá. Então, é uma coisa assim. Mas tem aqueles brinquedos, aquelas miniaturas de criança, aqueles tubarão, aquelas coisas, papá. Então, eu tenho tudo. Peraí, em 2010, você tem todas as minis que saíram em 2010? Tem. De linha básica? Linha básica. Que beleza, cara. Isso aí, você Tá quer lá. mandar embora ou não? Não, na verdade, é o problema você desfazer, né? Isso é um problema. Apego, né? Quando tem apego ainda é um problema. É uma coisa que você, na verdade, assim, é uma coisa que pouca gente tem, né? Sim. E Completa 2010, foi uma coisa assim.
E eu acabei guardando. Tá lá guardado numa caixa e vamos ver. Uma daquelas caixas que você viu lá no consultório. Sim, tem bastante coisa. Tá lá. Que legal, cara. E além de miniatura, você coleciona mais alguma coisa, não? Eu coleciono sorrisos. Sorrisos. Eu coleciono sorrisos bonitos que eu faço para as pessoas. Que legal. Eu coleciono a satisfação de ver as pessoas felizes. Porque o Felipe coleciona boneco resultado. também. Eu fiz uma coleção de casinhas de artesanato. Você, quando vai em cidades, algumas. Eu comecei isso lá na Venezuela. Na Venezuela, eles têm o costume de fazer casinhas pequenas. E aí eu comecei a colecionar, e eu tinha uma coleção, assim, umas 300 casinhas. Está numa caixa guardada lá em casa, e eu fiz essa coleção, né? Eu andei fazendo uns dioramas também, então tem algumas coisas de dioramas. E Você já se arriscou em customizar, não? eu fiz umas coisinhas. Inclusive, eu tenho um equipamento, eu tenho pronto para customizar, tenho o aerógrafo, tudo, mas acabo não tendo tempo de fazer. Cheguei até a montar um canto para fazer isso e não fiz. O Rafa e o Kaká do Mini Custom Cast vieram aqui, né? E a gente conversou. E os dois customizam, né? E aí eu falei pra eles que eu comprei tudo lá. Eu tenho aerógrafo, eu montei também um cantinho na época. Eu só não segui em frente porque me faltava talento. Que eu não conseguia fazer, os dedos não tinham coordenação. Eu desmontei, eu tenho um Mustang M2 que eu desmontei ele todinho. Isso eu ia te falar, eu detalhei ele todinho. Mexer com instrumento ali, ser dentista, você deve ter uma precisão bem maior. Eu peguei um Mustang, eu tirei, eu desmontei, eu fiz carpete nele, eu pintei os bancos o Mustang é um verde musgo, e eu pintei os bancos em caramelo e Havana. Ficou show de bola o Mustang, então eu brinquei com isso, né? Fiz até, como eu sou dentista, eu tirei a tinta de uma miniatura e jateei, né, com o jato que eu uso para limpar a prótese. E aí eu fiz isso, né? Então botei roda, fiz escapamento, eu fiz algumas coisinhas. Imagina, tem horário? Não, tô ocupado. Aí tá lá na cadeira, lá ele com a miniatura. Não, na verdade, assim, ó, o paciente desmarca a consulta, aí eu pego e vai brincar de carrinho. Tá isso, certo, né? Pô. É isso, mas eu acho que customizar, cara. Eu durante um tempo eu colocava muito decalque e eu mexi muito em miniatura no 43. Era uma distração pra cabeça, assim. Não, o tempo que você para ali, você viaja no mundo, né? Não tem jeito, cara. Você mexer na coleção. As pessoas não entendem. Muita gente que não tem esse sentimento de curtir o colecionismo, né? Eu não tenho o dom de alguns caras que eu conheço, né? Por exemplo, o Tai Xavier, né? O seu Luiz, que era médico, que tinha... Assim, a gente conversava, você conversava com ele, conversa com o Tai, os caras te contam história da miniatura, taraná, né? Eu admiro. O Tai conhece bastante. Queria mandar um abraço pro Tai lá também, viu, Tai? Um abraço. E Tai, eu queria também que você viesse aqui. Ele não vem nem passear na Bahia, no São Paulo, que esse cara. Ele fica lá só caçando os bandidos. Ele fica caçando bandido e tirando a galera do grupo de Hot Wheels que faz palhaçada. Caçando os caras do risadinha do Hot Wheels. Ele bane todo mundo. Ele manda mensagem e te dá risada lá, cara. Aí o cara vai reclamar no PV, pô, mas por que me tirou? Cara, nem dou ousadia, só tiro. Não, mas eu acho que é importante esse trabalho que ele faz, porque existem pessoas que não entendem o espírito do colecionismo. E o colecionismo precisa de seriedade. Porque ficar... você quer caro. Se você não pode comprar, fala, obrigado. Muitas vezes eu fui no evento, vi uma miniatura, me interessava a miniatura, mas o preço estava além do que eu tinha condição de pagar. Falei, não, obrigado. Só passa, né? Só segue. Obrigado. Sabe? Não, pô, você é ladrão, não sei o quê. Eu fico bravo com isso. Eu já parei de fazer, mas eu batia a boca nos grupos do Facebook, eu respondia. Né? Já fiz bastante também. Se for fuçar, tem muita coisa que eu bati boca, discuti e tudo mais. Tem uns caras que tá louco, né, meu? Não tem noção nenhuma. Essa galera da risadinha aí, eu acho a falta de respeito, cara. O cara vai lá e coloca a miniatura pra vender, independente se o cara tá pedindo muito ou pouco. Você não concorda, só vai embora, cara. Exato, não quero, pronto. Tudo na internet, a vantagem da internet é essa, você pode aceitar ou não.
Se você não aceita, sai fora, não precisa ficar. Agora, tem o discurso do ódio em todo lugar, aí tem sempre um idiota que vem falar, vem botar política numa postagem que não tem nada a ver, cara. sabe? Eu acho assim, perda de tempo. Então, teve uma época que eu discutia, quando o Marcelo da Seman começou a botar frete lá para o Nordeste, o pessoal entrou e começou a falar um monte de merda para ele. Pô, aí eu entrei e respondi, falei, gente, vocês têm que entender que ele é uma empresa, ele não é um filântropo que compra Hot Wheels e distribui para o povo. Ele compra a miniatura, ele tem que vender com lucro, e se a miniatura dá um lucro decente, ele pode pagar o frete. Se você faz uma compra grande, ele pode bancar o frete. Agora, você quer comprar um Hot Wheels e quer receber de graça aí, sabe? O frete vai custar mais caro do que a miniatura que você comprou. Pois é. Né? Então, os caras... Aí eu respondi, papá, até o Marcelo, na época, a gente conversou depois, ele falou, pô, legal, pá. Mas é assim, as pessoas não entendem, não tem essa noção de que o colecionismo está inserido num meio que é negócio. É business. É business. Tem lei de oferta e procura. Sim. Ah, essa caneca aqui. Quantos tem dessa caneca? 50. Tem 250 pessoas que querem. Ela vai valer mais. Agora, tem 50 e tem 3 caras que querem, você tem que estar dando de presente. Exato. E é o que acontece. Se a lei de oferta e procura, tem gente que quer T-Hunt, o T-Hunt vai subir. Certo? Sim, lógico. Não tem jeito. Se tem muito mais gente que quer, então... E a pessoa critica quem está vendendo a mais. Não, é a hora que você aproveita para você ter lucro, porque o mercado, a compra e venda é isso. Você tem que comprar por X e ter uma lucratividade. Ah, o lucro é grande demais. Não, o lucro não é grande demais. O que é, você teve uma vantagem boa porque você tem uma procura muito grande pelo produto. Então, pronto, acabou. Eu compro muita... Eu pego linha básica na distribuidora. Uhum. E assim, porque a gente precisa aproveitar o hype. Muita gente procura... por exemplo, saiu agora a Fórmula 1, muita gente veio procurar, queria a Red Bull, agora quer a Ferrari, quer a Mercedes, enfim. E aí, na caixa de linha básica, vem 72 miniaturas e vem as mais... as menos procuradas, né? Fantasy Car, etc. Eu lembro que eu coloquei umas miniaturas para vender no Facebook... e eu coloquei, acho que a R$17 para vender. Para mandar embora. Porque, assim, o que me interessa são as outras. O que te deu lucratividade. Exato. É para tirar, é para ter aquele modelo. Porque a margem é muito pequena. Uhum. O cara me mandou mensagem e falou assim, eu quero. Eu falei, legal. Aí ele, mas 17 tá caro. Eu falei, mas tá mais barato que na loja. Ele, eu pago 15. Eu falei, não, eu falei, meu jovem, deixa eu te explicar. A miniatura é minha. E não é você paga 15, é quanto eu estou disposto a vender. E o meu preço é 17. Ele, não, eu até poderia ir comprar na loja, mas eu... É preguiça mesmo de ir procurar na loja. Então, se você quiser, eu te pago 15 cada uma. Eu tenho a conversa no Facebook, eu te mostro. Eu falei, cara, você tá de brincadeira comigo, né? O cara brigando por causa de R$2. Não, e outra, né? Você tá cobrando menos do que na loja. Menos do que na loja. O que na loja custa R$19,90. O que ele ia gastar para ir na loja, comprar, né? Você vai num shopping, ele vai ter que pagar estacionamento, gasolina, o tempo dele. Eu confesso que eu não entendo a lógica de algumas pessoas. Então, esses caras são realmente caras assim, que não têm noção da realidade, né? Eles não têm noção dessa coisa, a lei de mercado. Porque é um mercado. Não é uma coisa que você está fazendo para dar de presente. Você vive disso, é o teu negócio, certo? Tá, então, mas o cara ganha dinheiro com isso. O meu negócio é cuidar de sorriso, cuidar de dente, deixar a pessoa com a boca bonita. Entendeu? Esse é meu negócio, aliviar a dor do dente. Eu vivo disso, né? Então, agora eu vou chegar... Não, Aguinaldo chegou... É claro que acontece no meu consultório de chegar uma pessoa com uma condição ruim, eu atendo, faço filantropia, eu não cobro, eu atendo, sabe? Já aconteceu, eu tenho um programa... Adote um Sorriso, cuidei de crianças já pelo Adote um Sorriso, tem uma menina que até hoje a gente se segue no Instagram, ela veio pelo Adote um Sorriso, eu peguei, era só para fazer restaurações, eu peguei e coloquei um aparelho nela, era uma negra linda, sabe? Ela modela tudo, papá, e é uma pessoa assim que realmente eu tive o maior prazer de fazer, mas porque eu quero, né? Não porque você chegar para mim e falar assim, não, seu negócio está caro. Uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, eu tô com dor de dente. Eu falei, senta aí que eu vou cuidar. Falei, fica tanto.
Beleza, levantou. Ó, só que eu não trouxe dinheiro. Falei, tudo bem, você paga depois, né? Não tem problema. Aí ela voltou, chegou lá, eu não estava no dia, eu tinha ido dar aula, eu dava aulas, e ela chegou no consultório e falou para a secretária, posso ver minha ficha? A secretária pensou que ela queria ver a ficha para pagar, né? Ela pegou a ficha e rasgou e colocou na bolsa. E falou assim, ó, e jogou metade do dinheiro que eu tinha pedido, jogou em cima da mesa e falou assim, ó, isso é o que eu pesquisei, que é quanto vale uma consulta de emergência aqui na região. Meu Deus. Né? Então, como é que uma pessoa dessa pode... É esse tipo de gente que quer comprar a sua miniatura por 15 conto. Né? Eu acho que o cara tem que ter noção um pouquinho, porque essa molecada que fala essas merda aí nos grupos, tem que realmente, o Tai tem que... Tem que mandar embora. No seu caso, quando o cara dá sorrisinho, é bom, né? No Facebook, não. Deixa eu te perguntar. Salão da iCash. Você vai no Salão da iCash? O Salão da iCash é tradição, né? A gente tem que estar presente. Vai no VIP, não? Não, no VIP eu não tive coragem. Não teve coragem? Não tive coragem. Teve gente que tentou, o Paulo SR veio aqui, conversou com a gente, ele falou que ele não faz parte da panela. Você ficou sabendo disso? Olha, eu não sei se você sabe, o primeiro salão, eu fiz um jantar paralelo, né? Porque eu e mais um monte de gente não conseguiu convite para o primeiro jantar e a estrutura a gente tem que entender. Na época, eu não entendi muito bem isso, né? E eu falei, pô, não vai ter. Então, como tinha gente de Porto Alegre, tinha gente do Sul, gente que veio para o evento que não ia participar do jantar, eu organizei. Tinha uma pizzaria aqui um restaurante aqui no bairro do Limão, chamava Zine. E o dono do Zine, seu Henrico, ele tem uma coleção de Ferraris e de Alfa Romeo maravilhosa. Inclusive, nesse fim de semana, eu vi, ele vendeu a coleção dele de aviões da Segunda Guerra. Eu vi lá exposto no shopping em Guarulhos, teve um evento lá da culinária italiana, e o seu Henrico, ele colecionava. E a gente nós fomos em 40 e poucas pessoas e comemos uma pizza lá, em paralelo com o jantar do Murilo, né? Então foi uma brincadeira que eu fiz. Foi, bom, como eu não tenho coisa, a gente vai fazer um jantar paralelo. E fizemos e foi muito gostoso, porque foi um povo que não tinha conseguido comprar. Porque é um limite. Sim. Eu fui no penúltimo, eu estive no jantar, comprei tudo, não fui no VIP, né? Mas eu acho que é parte do jogo. Esse ano acabou muito rápido, o pessoal teve uma galera que ficou um pouco chateada lá. Mas não adianta, você vê qualquer coisa hoje que tem uma grande demanda, se você não for ágil, não tem jeito. Não tem jeito. A minha mãe participa de uma associação que eles têm as colônias de férias, né? E aí abre a inscrição para as colônias de férias, eles têm 2.000 e poucas vagas, eles têm 200 e tantos mil associados. Quando abre as vagas, é coisa de 20 minutos, acabam todas as vagas de hospedagem. Por quê? Oferta e procura. Sim. E aí o que aconteceu com o salão? É assim que sempre funciona. Vai acontecer sempre. Então, quando foi o segundo salão, eu falei, não, esse jantar eu vou de qualquer jeito. O que eu fiz? Eu já entrei, já deixei aberto, engatilhado, deixei 2 computadores e meu celular aberto, aí fui conseguir comprar. Entendeu? E foi assim, essa coisa super rápida. Então, a gente sabe isso. Tem que ficar atento. Se você quer, deixa o site aberto, já fica. Pois é, igual era a RLC antes, né? Exato. Sabe, a RLC é essa mesma coisa também. Sim, acaba em segundos, sabe? Galerinha, o Salão da iCash é para quem comprou o ingresso VIP no dia 17, para quem comprou o jantar. Para quem comprou o VIP já está incluso o jantar, mas quem não comprou o VIP só vai no jantar dia 18 e aberto ao público dia 19 e 20. Então, vai lá no site do Salão no Salão da iCash e garante seu ingresso que já está no final. E não fica fora dessa, não. Você que vai estar de São Paulo ou estará em São Paulo nessa época, não perca, porque assim, o que a gente espera o ano inteiro do colecionismo, né? O que você tem de oferta e de coisa no salão assim, para quem coleciona, não tem no Brasil uma fonte melhor de garimpar do que o Salão da iCash. E o melhor de tudo, viu? MCM Colecionáveis estará lá com o stand. Espero vocês lá gastando dinheiro.
É isso aí. Aguinaldo, cara, obrigado por ter aceitado o convite, ter vindo aqui conversar com a gente e disponibilizar um pouco do seu tempo e passar pra gente um pouco da sua história aí. A gente jogou a conversa fora e falando do que eu gosto, né? Eu falo assim, que todo homem tem que ter um hobby. Né? Eu vejo muito cara que para de trabalhar e não tem hobby e fica um pentelho em casa enchendo o saco da mulher, implicando com os filhos e tarará, sabe? Ou então vai pro bar e enche a cara, porque não tinha uma coisa que nutrisse e alimentasse a alma dele de prazer e de lazer. E eu acho que o colecionismo traz isso. Então, quem quiser pensar bem, sabe? Claro que quem está assistindo a gente é quem já está no meio, mas eu vou divulgar bastante, vai ter gente que não é colecionador. E vai ver, porque realmente é um mundo que não tem... Sabe, é gostoso, é divertido, você encontra os amigos, o amigo te favorece, te valoriza e vale muito a pena. É uma coisa que eu acho que acrescenta muito pra gente. Legal demais. Pergunta do diretor. Bora. O que te dá mais prazer? Um Mustang exclusivo ou uma restauração bem feita? Olha, é difícil. Uma restauração bem feita, eu vibro, porque inclusive, eu tenho um sistema de câmera intraoral, então quando eu faço restauração, depois que eu termino, eu mostro antes e mostro depois para o paciente na tela. E aí o paciente vê e me dá uma satisfação quando o paciente fala, pô, ficou legal, né? Porque eu brinco, né? Que tem pouca gente que tem coragem de pegar e mostrar o trabalho com 65 vezes de aumento, porque se tiver uma cagada que você fez ali, vai aparecer, né? Então, eu gosto de ter esse orgulho de mostrar o resultado para o paciente poder ver, né? Então, agora, as duas coisas me dão prazer. O Mustang exclusivo, você conseguir aquela peça que você está procurando e tal, no colecionismo. E o prazer de devolver. E muitas vezes é você aliviar a dor de uma pessoa, né? Muitas vezes a pessoa vem com uma dor e você aliviar isso é muito importante. Porque não tem preço você ver a pessoa se sentir aliviada ou então feliz com um sorriso novo. Merchan, endereço e telefone do consultório. Eu estou no consultório aqui pertinho do nosso estúdio, né? Aqui do lado. Sou vizinho, vim a pé até aqui. É Rua Banco das Palmas 92, em Santana. E meu WhatsApp é 979-580-174. Repita! 979-580-174. A gente coloca na tela aí para o pessoal poder pegar. Então, galerinha, é isso. Ó. Tá com dor de dente, procura o Aguinaldo. Leva um carrinho lá na hora, você já barganha, já o desconto. Se for um carrinho bom e dá pra gente negociar, sim. Eu já fiz bastante. Fez bastante permuta. Aguinaldo, cara, obrigado mais uma vez Murilo, aí pelo seu brigadão. tempo. Valeu mesmo. Foi um prazer. A gente marca mais um bate-papo aqui, que eu sei que você tem bastante história para Espero ter contar. Contribuído aí para as pessoas Sempre contribuem. E conhecerem um pouco do que é isso. E, gente, oferta e procura. Não adianta ficar fazendo reclamação idiota na internet. Pois é. Galerinha, então é isso. Batemos esse papo aqui com o Aguinaldo. Espero vocês no próximo. Vejo vocês no Salão da iCash. E é isso. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau.